Meus irmãos e minhas irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Estamos retomando o estudo do Evangelho de Mateus. Vamos, neste estudo, olhar o capítulo 2. E antes da gente olhar algumas coisas importantes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho com todas as notificações, compartilhe e convide alguém também para fazer esse estudo. Vamos olhar o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, aonde vamos contemplar o nascimento de Jesus. Para alguns, Jesus é uma ameaça, para outros, ele é uma salvação. Vamos ver os magos que trazem presentes, vão homenageá-lo. Vamos olhar e perceber os perigos que Jesus correu a ponto de a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, precisar fugir do local onde se encontrava o menino. E com certeza vamos levar para a nossa vida uma grande lição. Vamos ao texto do Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então, Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram, e eis que a estrela que tinham visto no seu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para sua região. Esta narrativa que acabamos de ler não é um dado biográfico, certeiro em dados, datas e locais, mas quando o evangelista Mateus ele nos traz esses dados com algumas intenções bastante importantes. Mateus se serviu de reflexões das primeiras comunidades para mostrar que Jesus é o verdadeiro
Rei do povo de Deus. Por isso que Jesus também soa como uma ameaça para algumas lideranças religiosas, políticas, em especial também para Herodes. E aí a gente vai entender uma coisa que precisamos ter sempre conosco. Sempre quando uma ameaça surge, né, os poderosos da época, eles tendem a aniquilar esta ameaça, sumir com ela. Também, né, Mateus quer mostrar que a vinda de Jesus, a sua vinda é uma ameaça, sim, para alguns, mas também ela é uma salvação para outras pessoas. Assim como alguns se sentiam ameaçados, outros estavam esperançosos com a vinda do Salvador. As autoridades, aqui representadas por Herodes, elas se sentem ameaçadas e o povo, tanto da Palestina como de outros lugares estrangeiros, eles vão se alegrar muito com a presença de Jesus, com a presença do Messias, com aquele que está ali. É o Salvador que acaba de chegar. É o Salvador, o prometido, o Messias que acaba de chegar. O nascimento de Jesus, ele se deu em Belém. Olha que interessante. Não em Jerusalém, que era o grande centro, a grande metrópole da época. O nascimento de Jesus vai se dar em Belém, um vilarejo ao sul de Jerusalém. Mas Belém tem um significado bíblico, tem um significado muito importante. Belém significa casa do pão. Mesma cidade onde havia nascido o rei Davi. E aí de Davi a gente tem alguns dados importantes. O rei Davi foi um rei justo, próximo do povo, que trouxe prosperidade, mas que trouxe um dado diferente do que Herodes, que mora em Jerusalém. Davi trouxe um dado muito importante. Resgatou a humanidade do povo. Então, quando os magos perguntam onde está o rei dos judeus recém-nascido, onde está o rei dos judeus recém-nascido, essa pergunta, ela é uma pergunta que tirou a paz de muita gente. Tirou a paz do rei Herodes. Sabe por quê? Porque o povo esperava há mais de 1000 anos um descendente de Davi, justo como o rei Davi, e que viria para libertar o povo dos inimigos e viver segundo a justiça e o direito. Nós vamos daqui um pouco olhar para algumas situações bem importantes e nós vamos perceber alguns sinais, personagens, mas olha só, por que a notícia ou por que a pergunta dos magos, aonde se encontra o recém-nascido, o rei dos judeus, incomodou tanto Herodes e Jerusalém? O porquê de tanto alvoroço? Sabe, são coisas que a gente vai descobrindo quando a gente olha os pormenores, alguns sinais que o Evangelho e que Mateus faz questão de destacar. E é nesse contexto que aparece Herodes. Na visita dos magos, nós vamos ter uma figura que nos chama bastante atenção. Herodes era governante da Palestina, ele vinha de uma família não judaica, então o povo judeu não considerava Herodes como seu legítimo governador. Herodes gozava de favores do Império Romano. No ano 40, antes do nascimento de Jesus Cristo, Herodes foi intitulado o rei dos judeus pelo Senado romano, substituindo uma decadente dinastia que existia na época de judeus sacerdotes que governavam o povo de judeu. Herodes,
fez grandes projetos de construção. Herodes estava à frente da restauração do Templo de Jerusalém. Herodes tinha algumas características que vale a pena a gente destacar aqui. Ele era severo, inflexível, por isso que os judeus não gostavam dele, pois além de ter todas essas características que por si só não são negativas, mas como o Império Romano dominava essa região, cobrava tributos, de vez em quando existiam algumas rebeliões, e aí o exército romano, comandado também por Herodes, precisava acalmar essas rebeliões. E praticamente em todas elas existia o uso da violência, existia uma força muito grande do seu exército, mortes, famílias destruídas. E é por isso então que Herodes, sendo severo, inflexível, os judeus não gostavam muito dele, pois ele era muito fiel ao imperador romano e não era o herdeiro legítimo de Davi. Na verdade, ele era um testa de ferro a serviço dos interesses dominadores da época. E tem uma coisa muito forte ainda que aparece. Ele estava servindo e ele estava reduzindo o povo judeu à escravidão e à miséria. Isso era muito gritante na época. Então Jesus nasce nesse contexto. Jesus nasce próximo ao final do reinado de Herodes, e aí tem duas linhas de estudo. Alguns dizem que Jesus nasceu entre os anos 6 e 4 antes, antes do ano 0. Outros estudos dizem que Jesus nasceu entre os anos de 3 e 2 antes do ano 0. Então, antes do ano 0, quando é o nascimento de Jesus. Isto vai explicar algumas coisas muito importantes lá na frente, quando nós vamos ver a morte dos santos inocentes. E neste contexto também aparecem os reis magos. Eram provavelmente astrólogos vindo da Pérsia, o que explica o interesse na estrela que aparecera no céu. A estrela foi um grande sinal que ela já havia sido prometida. Nós vamos ver um pouco mais para frente por um grande profeta, dizendo assim: quando aparecer uma estrela diferente, com um brilho muito forte na cidade de Davi, é Deus que está mandando novamente o Messias, aquele que há de libertar o seu povo. No Evangelho de Mateus, então no Evangelho de Mateus a gente vai ver que os magos, eles são os primeiros gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, a reconhecer a majestade de Jesus Cristo. Já é um pré-anúncio daquilo que vai acontecer lá na frente. Eles chegaram a Jerusalém. Olha onde eles chegaram. Então, primeiramente, eles chegam a Jerusalém. Jerusalém, aqui precisamos lembrar uma coisa muito importante. Jerusalém é o centro do poder político, econômico, religioso da Palestina. Tudo convergia para Jerusalém. No texto também aparece mais um dado. Aparece o dado da estrela, que alguns chamam a estrela de Davi, a estrela de Belém, e que no presépio, no tempo do Natal, normalmente é colocada acima da manjedoura, em muitas árvores de Natal. Então agora você vai ver por que esse contexto da estrela também aparece nas decorações natalinas. Então, a estrela recorda a profecia sobre o Messias do Antigo Testamento. Quando nós pegamos o livro de Números, capítulo 24, versículo 17, ali vai aparecer um profeta chamado Balaão, que prediz: uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta em Israel. Balaão vai dizer e vai prediz
esse acontecimento quando ele diz: uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta em Israel. E Herodes, que conhecia essa tradição e que foi alertado pelos seus sacerdotes, inclusive pelos seus conselheiros, Herodes fica alarmado, porque sabia que o mesmo oráculo havia previsto também um desastre para a sua descendência. Edom será a sua herança. Isso nós lemos em Números, capítulo 24, versículo 18. Vale a pena você pegar a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 24, versículo 18, e você vai ver que essa profecia, ela prevê um desastre para o reinado de Herodes. Edom será a sua herança, e isso incomoda muito Herodes. Então, a estrela não apareceu em Jerusalém. Por que será que não apareceu em Jerusalém? Pois ali estava a elite que dominava tudo, e o coração dessa elite estava fechado. E não era interessante para esta elite aparecer ou uma esperança ser despertada no coração do povo que estava oprimido, escravizado, sem esperança, com um fardo pesado nos seus ombros. E aí a gente olha para mais um dado de Herodes. Herodes é falso. Sim, Herodes é falso. Chama os magos e diz também que quer prestar culto. Diz assim: olha, quando vocês acharem, voltem até aqui e me dizem aonde ele está, porque também quero prestar culto ao Messias, ao Salvador. Mas na verdade não era nada disso. Na verdade, Herodes quer eliminar o Messias que está chegando. Algumas curiosidades que eu gostaria de trazer aqui sobre a estrela que aparece na Bíblia, a estrela de Davi, alguns chamam a estrela de Belém, e os magos vieram atrás desse sinal. A Bíblia, ela faz algumas referências. A Bíblia faz algumas referências às estrelas, mas nunca à estrela de Davi. Então, nós vamos olhar em Números, capítulo 24, versículo 17, uma referência à estrela de Jacó. Balaão profetizou sobre uma estrela que representava um futuro rei de Israel. Essa profecia poderia ser o rei Davi ou talvez sobre Jesus. Vale a leitura de Números, capítulo 24, versículo 17. Um outro dado sobre a estrela, nós vamos entender quando a gente lê Isaías, capítulo 14, versículo 12. A estrela da manhã derrubada. Uma profecia contra um rei que seria derrubado. Muitas pessoas interpretaram isso como uma referência à queda do demônio, do diabo. E isso Herodes também sabia e o incomodava. E aí a gente vê mais uma profecia, né, que a gente lê em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. E quando se faz essa referência, representa a autoridade e o poder. Jesus é apresentado como a estrela do amanhã. Então aqui algumas referências sobre estrela que aparece na Bíblia, algumas referências que gostaria de fazer essa ligação com esse aparecimento aos magos que chegam até o exato local aonde Jesus nasceu. E ali eles o encontram e ali acontece uma coisa muito bela que nós vamos ver agora em diante. Olhamos ainda aqui no versículo 6, existe uma expressão bastante importante. E tu, Belém? E tu, Belém, jamais será considerada menor dentre todas as tribos. E esta é uma situação que combina quando a gente vai ler Malaquias,
capítulo 5, versículo 2, e 2 Samuel, capítulo 5, versículos 2. Porque se tinha um preconceito muito grande contra Belém, por ser já uma cidade pequena, e tanto o nascimento quanto a majestade do Messias são centrais. Mesmo Belém sendo pequena e por vezes desprezada, Deus se utiliza desta cidade, a cidade de Davi, para trazer o Messias, aquele que vai transformar a realidade. Chegamos então no versículo 11, antes de partir para o segundo bloco do nosso momento de reflexão. Traz mais uma vez a presença dos magos e diz: quando eles entraram na casa, encontraram o menino com a sua mãe. Aqui aparece um dado interessante. Fala de casa e não vai falar da estrebaria, não vai falar da manjedoura, fala da casa. E eles trazem alguns presentes. Sabemos quais são os presentes, mas vamos dar uma olhadinha o que significam esses presentes. A mirra. A mirra é um óleo sacramental. Em alguns momentos ela era usada na unção de consagração dos sacerdotes levitas, quando eles iam prestar culto no templo. Em outros momentos, a mirra era usada também para o cuidado com o tabernáculo no deserto, onde estavam as tábuas da lei, e servia também para a unção no sepultamento. E aí a gente precisa olhar, dar um passo para frente. Lá na Sexta-feira Santa a gente vai perceber que o corpo de Jesus também ele é ungido, né, com óleo, provavelmente com mirra. O segundo presente que os magos trazem é o ouro. E o que o ouro significa? O ouro é símbolo da realeza, representa a majestade que esperava Jesus, e ele será coroado, rei do céu e da terra. Então, o ouro era oferecido naquela época como um símbolo da realeza, para representar a majestade que viria pela frente. E falta o último símbolo, o incenso. O incenso é usado na adoração a Deus. Ele aponta a divindade de Jesus. E a gente pode até fazer um relato, uma ligação muito importante. Esses foram os presentes lá atrás apresentados aos magos, pelos magos, ao recém-nascido, o Emanuel, o Messias, Jesus Cristo. E será que a gente pode fazer alguma ligação com esses presentes para os dias de hoje? Com certeza a gente pode fazer alguma ligação. Por exemplo, o ouro simboliza para os dias de hoje a sabedoria de Jesus Cristo, que serve também para iluminar o nosso dia a dia. O incenso é a adoração, é a oração que podemos dedicar a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. E a mirra aqui não mais símbolo de um óleo que se unge um falecido, mas aqui representa o nosso sacrifício diário, nossa entrega, a nossa mortificação diária para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Feito essa pequena reflexão, a gente percebe que os magos foram avisados em sonhos para não voltar a Herodes, a pegar um outro caminho. Por que é que será que isso aconteceu? É o que nós vamos ver em breve, na próxima reflexão do versículo 13 em diante do capítulo 2 de Mateus.